que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu... Irmãos, graça e paz. Quero pensar com todos os amados hoje sobre parte de um versículo que se encontra no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 20. A parte final do versículo 20 são palavras de Geazi, aquele jovem que andava com Eliseu, aquele jovem que viu Deus fazer maravilhas, grandes sinais e milagres através de Eliseu, através da vida de Eliseu. E ele diz o seguinte, versículo 20 do capítulo 5: hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Quando nós pensamos sobre esse texto todo, esse capítulo 5, nós sempre lembramos da atitude de Naamã de ir ter lá com o profeta, porque ele recebeu daquela jovem que estava escravizada em sua casa e que havia um homem que poderia curá-lo. Nós vemos também em relação a ele a atitude de dureza do coração, de resistência, quando Eliseu nem foi ao encontro dele e disse: olha, vai lá no Rio Jordão e dá 7 vezes pulo lá, mergulha 7 vezes. E é interessante que ele questiona, mas depois ele vai, e depois ele, do sétimo mergulho, ele é curado, e a trajetória depois disso é uma trajetória interessante, que ele vem a Eliseu, e ele diz: olha, Eliseu, eu quero reconhecer, eu quero deixar esses bens, eu quero deixar ouro, prata aqui. E Eliseu não recebe, Eliseu não aceita. E é interessante que nessa história, nesse contexto geral, a gente vai ver que esse jovem que estava com Eliseu, que conhecia aquele homem, conhecia um pouco da sua intimidade em relação à pessoa de Deus, da sua confiança, da sua determinação, ele, pela atitude de Eliseu em não receber, em não aceitar aquilo que Naamã queria lhe ofertar, ele viu nessa oportunidade um momento de ganhar alguma coisa, de se projetar. E é interessante, eu quero frisar, abrindo um parênteses para mim e para você, nesse dia, dizendo o seguinte: Deus não faz barganha com ninguém. Por isso que eu coloquei como tema da nossa reflexão, fazendo as escolhas certas. Eu e você, todos os dias, acordamos com a expectativa de fazermos ou tomarmos atitudes. E Deus espera que eu e você tomemos as atitudes certas. E a gente vê no decorrer dessa história que a atitude de Geazi foi uma atitude contrária aos interesses do próprio profeta, contrária aos interesses de Deus. E a gente vê que ele vai, pelas informações bíblicas, ele vai, se utiliza de uma mentira para que possa angariar, para que possa receber, para que possa ter a solidariedade e a compreensão da parte de Naamã e poder receber da sua parte. E eu fico imaginando que essa história de Geazi é um exemplo vivo de como podemos comprometer a nossa caminhada cristã. Nós podemos comprometer a nossa caminhada de algumas formas. Primeiro, nós podemos comprometer quanto ao nosso futuro que é promissor sob os cuidados do Senhor, ele pode deixar de ser. Nós podemos comprometer porque
olhando por essa perspectiva para a vida de Geazi, ele não expressa de maneira clara alguém que, por mais que ouvisse falar, tivesse visto algumas ações da parte de Deus, ele não tinha compromisso com Deus. A vida dele não era uma bênção. E a vida dele estava pautada nos seus sonhos próprios, nos seus interesses próprios. Muitas vezes as oportunidades se apresentam nas nossas vidas como um agir de Deus para nos moldar, para nos direcionar, para nos ensinar, mas nós jogamos fora essas oportunidades. Geazi estava ao lado de um homem que tinha compromisso com Deus. Geazi estava ao lado de um homem que tinha fidelidade e intimidade com Deus. Geazi estava ao lado de um homem que já tinha presenciado as ações de Deus na sua vida e aquilo que Deus havia feito por intermédio dele. Mas Geazi fez escolhas erradas. Ele teve a oportunidade de realizar grandes coisas para Deus, porque a Bíblia não entra nesse contexto, a Bíblia não fala sobre esse tema, mas nós podemos imaginar que ele poderia ser um sucessor de Eliseu. Mas ele abriu mão, ele fez escolhas erradas. E aí eu queria ver com você algumas escolhas que Geazi fez. A primeira é que ele valorizou, ou seja, ele pensou que ter era mais importante que ser. Versículo 20, ele diz, olha, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então ele estava interessado naquilo que ele poderia receber, que ele poderia ter, entendendo que aquilo iria projetá-lo, aquilo iria estabelecê-lo como sendo um homem de renome, um homem de destaque, alguém que poderia ser visto pela sociedade. Porque é isso que muitas vezes acontece em nossos dias, devido às distorções das teologias diversas que são apresentadas aí. E essas teologias sobre prosperidade, sobre o ser e sobre o ter mais do que o ser, tem levado pessoas a perderem o foco, levado pessoas a perderem o propósito, a saírem da presença de Deus, saírem do propósito de Deus. Existe uma carreira fantástica, existe uma corrida constante, e ela é uma verdadeira vale tudo. Vale ter carros, vale ter posições, vale ter uma situação social agradável, vale ter. E se esquece de ser. E eu e você somos filhos de Deus. E Deus espera que a nossa vida esteja de acordo com aquilo que somos, com aquilo que Ele estabeleceu que seríamos. A atitude de sair do lado do homem de Deus e ir em direção aos presentes do mundo comprometeram a trajetória de Geazi. Mas só comprometeram porque a sua prioridade não era o Senhor. Quem corre atrás de Naamã, corre atrás do mundo, das ilusões, do que não lhe pertence, de algo passageiro. Porque correr atrás de Naamã com o objetivo de conquistar aqueles bens lá, é sinônimo de correr atrás dessas coisas. Atrás das ilusões. Uma terceira atitude que nós vemos de maneira muito clara nessa façanha criada, nesse projeto estabelecido por Geazi para a sua vida, achando ele que nada iria lhe acontecer, é que ele quis tomar para si aquilo que não lhe pertencia. Correu atrás para tomar algo que não era seu. Muitas pessoas estão correndo atrás de outras coisas que não lhe pertencem. Riquezas, fama, poder, sabe? O que me pertence, não por mérito próprio, o que lhe pertence, meu irmão, não por mérito próprio, é a graça de Deus. Mas não é a graça de Deus por mérito, é a graça de Deus pela própria graça. Porque a graça é o favor, a graça é a disposição de Deus em conceder. E Ele me concedeu, Ele lhe concedeu. Mas eu e você precisamos buscar essas coisas. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas nós temos buscado coisas, e temos esquecido da norma, temos esquecido do princípio estabelecido pelo próprio Jesus. Uma quarta coisa que nós podemos destacar, um quarto erro que nós podemos destacar aqui, de maneira muito clara, vivenciado por Geazi na sua experiência, é que ele se utilizou da mentira como ferramenta para os seus objetivos. Diz o texto que ele chegou lá, e na hora que ele chegou falando com Naamã, ele disse: olha, chegaram algumas pessoas lá, e o profeta mandou vir aqui para pegar algumas coisas com você, para dar a essas pessoas.
e naturalmente Naamã não conhecia a realidade dos fatos, foi e fez essa entrega. Geazi se utilizou da mentira como ferramenta para construir um sonho. Mas quem usa da mentira como ferramenta, constrói apenas um pesadelo. E aí, o profeta, quando ele chegou, perguntou: de onde vens? Ele disse, versículo 25, não fui a parte alguma, porventura não fui contigo em espírito, diz Eliseu. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, você estava lá, mas enquanto você estava lá, o Espírito Santo de Deus, ou o próprio Deus, me possibilitou em espírito tomar ciência, tomar conhecimento, saber do que estava acontecendo. E é por isso que a gente vê de maneira muito clara que a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, vendo todas as coisas. Lá no livro dos Salmos, no capítulo 101, versículo 7 diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Então Geazi teve a oportunidade de se arrepender, mas mesmo assim ele respondeu para Eliseu quando perguntou: não foi meu espírito contigo? Ele disse: eu não fui a parte alguma. Geazi teve essa oportunidade de se arrepender, de reconhecer o seu erro, pedir perdão, mas ele escolheu o caminho mais fácil, ele escolheu um atalho da mentira. Parece que falar de Geazi é apenas falar de um homem que passou lá pela história, de um jovem, que a história fala de maneira muito clara, mas não. Falar de Geazi é momento de reflexão, é pensarmos em mim e você, porque da mesma forma que ele foi tentado a uma situação, eu e você somos tentados a uma situação nos dias atuais, e nós escolhemos ou sermos ou termos. E se nós escolhermos termos, nós vamos nos afastar do Senhor. E a quinta e última atitude de Geazi, elas determinaram o seu fracasso. Ele se comprometeu, ou ele comprometeu toda a sua vida por ir na contramão de Deus. Mas teve algo mais trágico. Ele não só se comprometeu, ele não só comprometeu a sua própria vida, mas toda a sua descendência, como diz o versículo de número 27 do capítulo 5. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso. Essas foram palavras de Eliseu a Geazi, fazendo menção de Naamã, mas dizendo o seguinte: o que estava com ele agora está com você. A doença dele agora é a sua doença. Vai lhe acometer, mas vai cometer toda a sua posteridade, toda a sua descendência. Então, meus irmãos, nós paramos para concluir diante de uma situação. E a pergunta é, ou talvez a instrução seja: não se torne um leproso. Não torne a sua vida leprosa por conta de suas escolhas. Todos os dias, ao acordarmos, nós temos a oportunidade de fazermos escolhas. E a expectativa do coração de Deus é que todos os dias, quando acordarmos, façamos as escolhas certas. Façamos as escolhas que agradam, que engrandecem, que alegram o coração do Senhor. Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a grande promessa, esse é o desejo do coração de Deus, que nós prossigamos para o alvo. E o alvo é Cristo. E se o alvo é Cristo, não perpassa, não existe espaço, não existe possibilidade alguma de outras coisas que são pertinentes a nós, homens e mulheres, pecaminosos, pecadores, fazermos e realizarmos, porque todas as coisas que nós fizermos, que está numa perspectiva de pecado, desagrada, entristece o Espírito Santo de Deus. Então, a orientação para o final dessa reflexão, nesse dia, é prossiga. Prossiga porque você vai chegar. Prossiga para chegar. Que o Senhor assim nos abençoe. Que o Senhor continue derramando da sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa é a nossa oração. Esse é o meu pedido, esse é o desejo do meu coração para todos nós. Em nome de Jesus. Amém.